Fala pessoal, e hoje nós vamos falar um pouco sobre mixagem nesse vídeo. Você quer saber por que não está conseguindo ajustar direito o som aí da sua banda, o som aí na sua igreja, ou até mesmo um grupo pequeno de músicos ou só cantores? Você quer saber como ajustar melhor o som? Então nesse vídeo de hoje nós vamos entender um pouco como funciona uma mixagem, o que a gente precisa aprender a ouvir primeiro para saber o que fazer para melhorar aquele som na mesa de som. Olá, eu sou o Luiz Stefano, músico, cantor e técnico de som, e tenho esse canal Músico na Prática para tratar desses assuntos, fazendo conteúdos aqui para vocês. Tenho também um curso de áudio do zero ao profissional, se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo vai estar o link para o meu curso de áudio, para você aprender mais a fundo sobre o mundo do áudio. E agora vamos falar de mixagem. Bom, já logo de cara eu quero dizer para vocês que o mais importante é a gente treinar os nossos ouvidos, para aprender a ouvir. Cada dia mais a gente precisa aprender a ouvir frequências, ouvir timbres de instrumentos, timbres de voz, frequências grave, médio, agudo, médio grave, médio agudo, quais as frequências que determinado instrumento tende a ter mais ou ter menos, quais as frequências problemáticas. Então é um constante aprendizado, a gente precisa estar sempre aprendendo a ouvir. Por isso é muito importante a gente estar sempre ouvindo música, principalmente com fone, com bons fones de ouvido, que você consegue definir mais os detalhes. Você vai conseguir, com um bom fone de ouvido, definir mais o som de cada instrumento, você consegue ter uma separação. Eu vou colocar aqui agora para vocês ouvirem um som da gravação de uma banda, do jeito que chegou aqui para mim, com todos os volumes iguais, sem nenhum tratamento, tudo em flat, tudo em mono, só para vocês terem uma ideia de como é um som ao vivo sem uma boa mixagem. Como chega, né? Como o som vai chegar para você até a sua mesa, mais ou menos assim. Vai entrar a voz. Já deu para perceber que o som está bem bolado, está com muita ambiência, não está tendo clareza ali nos instrumentos, não dá nem para saber exatamente quais são os instrumentos que estão tocando, principalmente na hora que entra todos os instrumentos. Vou colocar mais um pedaço aqui do refrão para vocês ouvirem a confusão que fica. Deu para perceber? Olha só, aqui está o canal, aqui está a mesa de som, né? Então nós temos aqui gravados, cadê minha voz? Está aqui, são 23 canais, tá? 23 canais gravados. Bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, over, LR, contrabaixo e guitarra, aqui está o órgão LR, mais um teclado em mono, backing vocal feminino, backing vocal masculino, cantora, sax barítono, sax tenor, trompete, que mais? Deixa eu puxar aqui. Aqui é tudo sopro, é sala, né? O room aqui é uma ambiência que foi gravada do estúdio, foi gravado no estúdio isso aqui. Aqui é outra ambiência e aqui é um amplificador do baixo, tá? Então vocês podem perceber que todos os volumes estão iguais, tá? Eu deixei tudo aqui em -10, todos os volumes aqui estão iguais. Só para ter uma ideia do que tanto tem na música, né? Todos os sinais estão em mono também, olha aqui, o pan está tudo no centro, todos os canais no centro. Então a primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma gravação assim, ou quando eu estou passando o som de uma banda que é praticamente a mesma coisa, vão ter vários canais, e eu vou ter que mixar esses canais, vou ter que passar o som de cada canal, acertar volume, acertar as frequências, e depois acertar o LR no PA. Então é basicamente a mesma coisa, uma mixagem de uma gravação e uma mixagem ao vivo. É claro que numa gravação você tem muito mais recurso, né? Você consegue limpar alguns trechos, você consegue fazer muita coisa que no ao vivo não dá para fazer. Mas basicamente algumas coisas que você faz na gravação você também consegue fazer ao vivo. Então a gente vai falar sobre isso hoje, o que a gente pode começar a fazer para começar a melhorar a nossa mixagem. Bom, em primeiro lugar você tem que ter em mente que não se pode ter
todo mundo tocando o tempo todo no mesmo volume. Então vai estar tocando, sua banda tem 5 músicos, tem 10 músicos ou tem 3 músicos, não importa. Não pode estar todos os instrumentos com todos os canais da mesa no mesmo volume. Então é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Então existe um padrão que a maioria dos técnicos de som usa, principalmente ao vivo, para a gente ter uma relação na nossa mixagem. Então a gente vai ter como base o bumbo da bateria, a caixa da bateria e a voz principal para ter como referência de volume máximo. Como que a gente faz isso? Ao vivo, você vai pedir para o baterista tocar só o bumbo, de preferência só ele tocando o bumbo, você vai acertar o volume do bumbo como se fosse o volume máximo do seu som. Então como a gente vai fazer isso? Na gravação, eu vou solar o bumbo e vou soltar só o bumbo. Olha como tá magrinho o meu bumbo. Aumentei o volume dele, mas mesmo assim ainda tá magrinho. Eu já coloquei aqui alguns inserts, eles estão desligados, eu vou colocar um insert aqui que seria uma equalização que eu fiz para esse bumbo, tá? Vamos ver se melhora. Sem o insert, mais fechado, com o insert mais aberto, tá vendo? Bom, já que eu vou começar a aumentar os volumes aqui, eu posso dar um pouco mais de ganho aqui na minha saída também. Então eu vou deixar aqui mais ou menos -5, o meu master, tá? Aqui seria o volume master da mesa, que eu estou passando o som. E aqui está o volume do bumbo, só o bumbo. Você pode equalizar o seu bumbo na sua mesa, tá? Colocar mais agudo, mais grave, colocar compressor se a sua mesa tiver. Você já vai deixar um bumbo com um som gostoso, porque o bumbo vai ser a primeira referência sua de volume do seu PA. Vou ligar o equalizador e o canal e o strip, que tem mais alguma coisa aqui, ó. Já está com outro timbre. A caixa, vou ligar o equalizador e o strip. Ó, já limpou mais o som e deu um ganho a mais aqui, vou ter que abaixar o volume da caixa. Tem um compressor a mais aí nessa caixa, né? Bom, e agora vamos abrir a voz pra gente ver. Aí, tá vendo? Basicamente está nivelado o volume do bumbo, da caixa e da voz do cantor. É lógico que ao vivo você vai passar a bateria inteira primeiro, mas lembre-se sempre de se basear sempre no bumbo e na caixa. As outras peças da bateria, depois que você passar os outros instrumentos, tenta deixar sempre com o volume abaixo do bumbo e da caixa, tá? Isso é uma dica de ouro para quem faz mixagem. Aqui, pessoal, só para você que talvez não esteja entendendo que eu estou ligando e desligando aqui, é como se fosse os recursos que a sua mesa tem. Aqui em cima, onde eu ligo, é o equalizador da mesa analógica, mas também pode ser o equalizador da mesa digital. E aqui eu estou colocando mais um equalizador. No caso, se fosse uma mesa digital, você conseguiria fazer um insert de um equalizador por canal, um compressor por canal, tá certo? Então você consegue fazer na mesa digital. Na analógica, não. Na analógica você só tem o recurso aqui do grave, médio, médio grave e agudo. Mas é só para falar dos recursos que você tem para usar. Então se você tem uma mesa digital, você vai ter mais recursos. Se você tem só uma mesa analógica, você vai usar só o recurso da analógica. Então aqui, quais são os recursos da mesa analógica que eu tenho aqui? Grave, médio, agudo. Tem o pan, que está aqui. Tem efeito, na mesa analógica você pode colocar efeito, normalmente ela vem com efeito, se ela não vier você consegue usar um auxiliar para fazer uma via de efeito. E o volume no fader aqui. Então basicamente na mesa analógica é isso. Na digital você consegue colocar gate, colocar compressor, colocar mais efeitos em cada canal. Bom, então eu vou fazer uma mixagem básica aqui só com a bateria, baixo, guitarra e vocal. Só isso, para você já ter uma ideia do que você pode fazer aí, tá bom? Vamos continuar, vamos abrir o chimbal agora. Vou tocar a música aqui, vou abrir o chimbal. Vou abrir o tom 1, tom 2, over L, over R. Abrir a bateria inteira, olha só.
Aí qual a primeira coisa que eu já posso começar fazendo para a bateria se destacar um pouco e não misturar muito? Então o que eu normalmente faço? Eu, olhando o palco de frente, eu gosto de deixar o chimbal pro lado direito, né? Porque normalmente, se o baterista, a não ser que ele seja canhoto, mas normalmente o chimbal do baterista, você olhando o palco de frente, a bateria olhando a bateria de frente, o chimbal vai estar do lado direito. Então normalmente eu coloco o chimbal aqui mais pro lado direito. Às vezes até eu coloco todo, mas eu deixo bastante pro lado direito. Eu coloco o tom 1 também totalmente pro lado direito. Coloco o tom 2 totalmente do lado esquerdo. Se tiver surdo, eu normalmente deixo ele no meio, principalmente se for um surdo bem grave. Se ele não for tão grave, eu jogo ele um pouquinho do lado do tom 2, tá? Agora o LR, o over LR já está dizendo, né? É um pro L e o outro pro R. Então você abre totalmente se você tiver um microfone no over. Se você não tiver, pula essa parte. Pessoal, isso não é uma regra, tá? Isso é o jeito que eu gosto de fazer e conheço muito técnico de som que faz assim também. Então, se você quiser fazer diferente ou se você é um técnico de som e não concorda com o que eu estou falando aqui, não tem problema nenhum. Cada técnico tem um gosto, tem um jeito de fazer a coisa do jeito que gosta. Então, é só uma particularidade minha, é como eu faço, tá? O próximo instrumento que é mais importante depois do bumbo, caixa e vocal, na questão volume, para mim é o contrabaixo, para muita gente também. Então eu gosto de deixar o baixo sempre ali perto do volume do bumbo da caixa e da voz. Vamos colocar o baixo aqui. Eu achei um trecho aqui com virada de bateria para vocês ouvirem mais ou menos como fica no estéreo aí os tons, né? De novo. Aí, tá vendo? Bom, agora eu vou abrir a guitarra. Para mim tá um pouco alta, vou abaixar. E agora eu vou abrir o teclado que está fazendo um contracanto, vamos dizer assim, com essa guitarra. Até o efeito que está usando no teclado parece com guitarra. Vamos abrir o teclado aqui para ver. Ó, vou fechar a guitarra para vocês ouvirem o teclado. Parece até uma outra guitarra, né? Então, como ele está fazendo bem parecido com a guitarra, o que eu faço nesse caso? Eu jogo ele aqui mais para o R e eu pego a guitarra e jogo mais para o L, porque eu quero separar esses dois. Eles estão fazendo praticamente, estão trabalhando na mesma região, então eu preciso separar, que senão vai embolar. Deixa os dois tocando junto agora. Se você tiver de fone, você está conseguindo ouvir exatamente o teclado desse lado e a guitarra desse lado. Nenhum atrapalha o que o outro está fazendo, tá certo? Tem mais um órgão aqui, mas eu não vou colocar, vou deixar só esses aqui, que já senão o vídeo vai ficar gigante, porque tem um monte de coisa aqui, né? Mas vocês viram? Olha só, o que eu fui fazendo? Eu fui acrescentando coisas aqui e tô deixando o volume de cada coisa que entra, eu deixo ele aparecer até o momento em que eu acho que ele está aparecendo muito. Quando ele começa a aparecer muito, eu volto um pouquinho e deixo ele ali. Basicamente é isso. Não quer dizer que durante a música, num solo, numa coisa que a guitarra precisa aparecer mais, ou o teclado aparecer mais, você não vá lá e dê um pouco de volume naquele momento, mas depois você volta. Isso é mixagem. Então, se a gente pudesse resumir o que seria mixagem, seria encontrar espaços no campo das frequências, encontrar espaço para que cada instrumento tenha ali tenha a sua vez ali e apareça um pouco. É claro que alguns instrumentos vão precisar aparecer mais o tempo todo, que é o caso do bumbo, da caixa, da voz principal. O contrabaixo também é importante, porque ele é a base da música, né? Então por isso que a gente começa e deixa eles um pouco mais acima, e ali é
é a nossa referência de volume. Quando entra um instrumento solo, é claro que ele vai aparecer um pouco mais. Às vezes, dependendo do instrumento solo, ele até pode passar do volume do bumbo, da caixa e da voz, não tem problema. Mas naquele momento, em algum momento, ele pode passar, e não o tempo todo. Bom, e agora só para a gente finalizar essa mini mixagem que eu estou fazendo aqui para vocês, faltou o efeito, né? Faltou a gente colocar o efeito para dar um pouco mais de ambiência nessa mixagem. Sem efeitos, e depois eu vou começar acrescentando os efeitos, tá? Dá diferença ou não? Dá, né, gente? Ficou muito mais limpo do que aquela bagunça, né? Ó, só o que a gente mixou. Agora, tudo misturado. Tá vendo? Quando entra os instrumentos de sopro, principalmente, precisa equalizar eles, precisa acertar volume, precisa colocar no lugar, colocar no pan, para ficar mais fazendo parte da música, né? Para ficar mais condensado o som, para ter mais estrutura essa mixagem. Bom, isso aqui, gente, foi uma mini dica de mixagem. Se você quiser aprender mais sobre mixagem, no meu curso tem módulos e módulos para você aprender a mixar o bumbo, a caixa, né? Peça por peça. Todas as peças que a gente tem da bateria, de instrumento de percussão, instrumento de sopro, cordas, teclados, pianos, enfim, tem uma infinidade de coisas para você aprender sobre frequências, como ajustar melhor cada tipo de instrumento e como fazer com que todos esses instrumentos soem melhor juntos, que é isso que a gente quer. A mixagem é exatamente isso, é você juntar, fazer com que todos os instrumentos e cantores e músicos que estão ali apareçam de uma forma integral, que pareça uma coisa só. Isso é o difícil da mixagem. E é claro que eu tenho certeza que você ficou com muitas dúvidas sobre esse vídeo, então por favor, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu respondo, e se precisar eu faço um outro vídeo explicando o que ficou de dúvida aí para você que está começando a aprender, que está começando a mexer com mesa de som, com mixagem, com equalização, com esse mundo do áudio. Então não esqueça de deixar aqui a sua pergunta ou seu comentário sobre esse vídeo. Aproveitando para lembrar mais uma vez que o meu curso de áudio está num link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também para vocês um outro link aqui da minha lista VIP de instrumentos que eu já indiquei para clientes meus aqui embaixo também na descrição do vídeo. Se você quiser, é só entrar lá, de repente você está procurando algum produto e vai estar ali na minha lista. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vou deixar mais uma indicação de um vídeo para você aqui que gosta de áudio, para você aprender mais um pouquinho sobre áudio. Aqui, ó, clica aqui e assiste esse vídeo que você vai gostar. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.